O atraso não é um fato, é uma sensação que vira hábito. Tem um momento em que você nem precisa mais abrir rede social para se sentir para trás. Você acorda e a mente já puxa a lista do que falta. Você faz algo e antes de sentir qualquer orgulho, vem aquela voz. Está, mas isso é o mínimo. A sensação de atraso vira um filtro. Tudo que você vive passa por ele. E aí você começa a interpretar a própria vida como prova de fracasso, mesmo quando você está se esforçando. Isso é perigoso porque te impede de ver progresso. Você anda, mas sente que não saiu do lugar, porque a régua muda o tempo todo. Você não quer estar na frente. Você quer parar de ser Sergipe e sentir em dívida. Repara como essa dor não é só sobre alcançar coisas. É sobre respirar sem culpa. É sobre sentir que você está no lugar certo, mesmo que ainda não tenha chegado. Só que a nossa cabeça aprendeu a associar paz com resultado. Quando eu conquistar X, aí eu relaxo. E aí você vive adiando o descanso, adiando a alegria, adiando o direito de se sentir bem, como se felicidade fosse prêmio, não condição de humanidade. A vida dos outros não é um relógio para te medir. Quando você compara, você tá pegando o recorte mais bonito do outro e usando como régua para bater em você, só que você não tá vendo as dívidas, os conflitos familiares, as crises, a solidão, o medo, a saúde mental indo embora. Você não está vendo o preço. E mesmo que a vida do outro esteja realmente andando, isso não significa que a sua esteja errada. Significa só que são rotas diferentes. O problema é que a comparação transforma a diferença em humilhação. O que te dói é a falta de direção, não a falta de velocidade. Quando você tem um norte, você até aguenta o caminho. Difícil é quando você não sabe para onde está indo. Aí qualquer passo parece errado e qualquer pausa parece atraso. Você vira refém de uma ansiedade que exige decisão imediata, como se escolher algo fosse resolver tudo. Mas direção não nasce na pressão. Direção nasce na tentativa, no teste, no erro, no ajuste. Só que isso não dá para postar como conquista. Então parece que não vale. Sobreviver também é trabalho. Só que ninguém aplaude. Tem fases em que o seu progresso é simplesmente não desistir. É levantar da cama, tomar banho, responder o que dá, aguentar o dia, não explodir, não se afundar. E isso pode parecer pouco para quem está olhando de fora, mas por dentro pode ser uma guerra vencida. Quando você se chama de atrasado, você apaga essas vitórias invisíveis. Você trata a sobrevivência como fracasso, quando na real é resistência. O seu cérebro te cobra porque confunde cobrança com segurança. Tem uma parte de você que acredita que, se você se cobrar o suficiente, você vai evitar dor, rejeição e arrependimento, como se a cobrança fosse uma proteção. Só que ela vira veneno quando passa do ponto. Em vez de te mover, te paralisa. Porque ninguém aguenta viver com a sensação de estar sempre falhando. A mente entra em colapso e escolhe um que parece mais seguro desistir, adiar, se esconder, evitar. O já era é uma mentira muito convincente quando você se sente atrasado. Você começa a pensar em termos absolutos. Se eu não fiz até agora, então acabou. Só que essa frase é só um jeito de fugir do desconforto de recomeçar. Recomeçar dá medo porque te coloca de novo no lugar de aprendiz, no lugar de quem tenta e pode falhar. E o ego odeia isso. O ego prefere dizer já era do que encarar o processo. Só que já era. Não é realidade. É defesa. Você não precisa de uma vida perfeita. Você precisa de um próximo passo. Quando você tenta resolver tudo, você trava. O cérebro não aguenta um plano gigante com 1000 incertezas, mas ele aguenta um passo pequeno e claro. Um passo que você pode fazer hoje, sem se destruir. Pesquisar um curso, mandar uma mensagem, organizar um documento, caminhar 15 minutos, voltar, estudar um pouco, cuidar do sono. Não porque isso resolve a vida, mas porque isso te tira da imobilidade. E sair da imobilidade muda o clima por dentro. O começo mais difícil é aceitar que melhorar é lento. Essa é a parte mais amarga, porque a gente quer virar a chave. Quer um dia mágico em que tudo faz sentido. Só que a vida geralmente melhora em pequenos ajustes, repetidos, sem aplauso, sem grande virada. Você vai ficando mais forte por dentro aos poucos. E isso é quase invisível no início, mas é real. E é assim que você sai dessa sensação de atraso. Não chegando lá de uma vez, mas voltando a caminhar sem se odiar no caminho. A pergunta que muda tudo: você tá vivendo pra você ou pra provar algo? Porque às vezes essa pressa tem um dono. Às vezes você quer correr pra calar alguém, pra compensar alguma ferida, pra se sentir aceito, pra não ser criticado. E quando a sua vida vira prova, você nunca termina. Sempre vai faltar. Só que quando você começa a construir algo que tem a ver com você, o tempo muda de sabor. O caminho para de ser punição e começa a ser construção. O atrasil não some com uma conquista, ele some com uma mudança de régua.
Tem gente que consegue um emprego, termina um curso, começa a ganhar mais. E ainda assim continua se sentindo atrasada. Porque o problema não era só falta de resultado, era a lente. Se a sua régua é comparação, sempre vai ter alguém mais rápido. Se a sua régua é perfeição, sempre vai faltar algo. A sensação de atraso some quando você para de medir sua vida pelo barulho do mundo. Sua vida não é uma corrida, é uma construção. Corrida é sobre chegar antes. Construção é sobre erguer algo que fica... Quando você vive como se estivesse correndo, qualquer pausa vira culpa e qualquer desvio vira fracasso. Só que vida real tem curva, tem fase ruim, tem recomeço, tem período de aprender, tem período de esperar. E esperar não é perder tempo, às vezes é o tempo necessário para você não se quebrar no processo. O que te puxa para trás é a ideia de eu preciso decidir tudo agora. Essa pressão de escolha definitiva é uma armadilha, porque quando você acredita que a escolha é para sempre, você trava. A mente prefere não escolher do que escolher errado. Só que quase tudo na vida é ajustável. Você não precisa decidir a vida inteira hoje. Você precisa decidir o próximo trimestre, o próximo passo, o próximo teste. A vida não é sentença, é tentativa. Você precisa parar de chamar sua fase de atraso e começar a chamar de processo. Parece só palavra, mas muda a forma como você se trata. Atraso te coloca como falha. Processo te coloca como alguém em construção. E isso muda a sua energia. Uma pessoa que se vê como falha se pune. Uma pessoa que se vê em processo se orienta. A primeira se destrói. A segunda se organiza. Não existe progresso sem fricção. Você vai sentir desconforto. Vai ter dia que você vai fazer algo e vai parecer pouco. Vai ter dia que você vai se sentir ridículo começando do básico. E aí vem a tentação de desistir, porque desistir alivia a vergonha por alguns minutos. Só que desistir cobra juros. Quanto mais você adia, mais atrasado você se sente. O segredo não é eliminar a fricção, é aguentar a fricção sem transformar isso em humilhação. Faz uma régua justa. Hoje eu tô melhor do que eu tava há 3 meses? Não é eu tô melhor que fulano? É eu tô melhor que eu? Porque a única comparação que não te destrói é a comparação com você mesmo. E ainda assim, com honestidade, sem crueldade, você dorme melhor, você se respeita mais, você tem mais clareza, você tá aprendendo algo, você tá menos no automático. Isso é progresso real, mesmo que ninguém aplauda. Você tá mais perdido do que precisa porque tá tentando ser certo antes de ser humano. Você quer ter certeza, quer ter estabilidade, quer ter controle, quer ter o plano. Só que você está vivendo agora, com medo, dúvida, cansaço e vontade de sumir às vezes. E isso é humano. A virada acontece quando você para de esperar virar uma versão perfeita para começar a agir. Você começa do jeito que dá, e do jeito que dá já muda a sua vida. Um plano simples, para sair do lugar sem surtar. Escolhe uma área só para focar por 30 dias. Saúde, trabalho, estudo, organização, social, uma só. E escolhe 3 ações pequenas e repetíveis. Exemplo, dormir antes de tal hora, caminhar 15 minutos, estudar 20 minutos por dia, mandar 2 currículos por semana e melhorar o LinkedIn. Arrumar o quarto 10 minutos por dia e cortar um hábito que te drena. O foco não é virar outra pessoa. O foco é provar para o seu cérebro que você anda. Sergipe, você tá exausto. O primeiro passo é recuperar energia. Porque sem energia, você vira um projeto impossível. E aí você se chama de atrasado, mas é só falta de combustível. Ajustar sono, reduzir estímulo, comer minimamente bem, tomar sol, beber água, sair de dentro da cabeça, nem que seja por 10 minutos. Isso não é papo de coach. Isso é base biológica para sua mente parar de gritar. Conclusão, você não está atrasado, você está em construção. A dor de se sentir atrasado é real, pesada e silenciosa. Mas ela não é uma sentença. Muitas vezes é só a sua mente tentando te empurrar com medo e cobrança, como se isso fosse te salvar. Só que você não precisa se salvar na pancada, você precisa se salvar na constância. Um passo pequeno, repetido, com respeito por você mesmo, vale mais do que 1000 promessas de mudança feitas no desespero. No fim, a pergunta não é por que eu não cheguei. A pergunta é, qual é o próximo passo que eu consigo dar sem me destruir? E quando você começa a responder isso todo dia, a vida para de parecer atrasada e começa, aos poucos, a parecer sua.